Você já percebeu como algumas pessoas passam a vida inteira tentando ser respeitadas, apenas para acabar esquecidas, desprezadas e, em última análise, prisioneiras de sua própria amargura? É trágico, mas esse é o destino daqueles que nunca aprendem a dominar a si mesmos antes de tentar dominar os outros. E se eu lhe dissesse que existe uma forma de inspirar respeito e obediência sem levantar um dedo? Marco Aurélio, o imperador filósofo, viveu em meio a guerras, traições e pressões que esmagariam qualquer um. Ainda assim, ele conseguiu governar Roma, e é lembrado até os dias de hoje. Ele não precisou gritar, nem impor pela força. Ele viveu com tamanha integridade que sua mera presença era suficiente. Nesta discussão, você descobrirá como aplicar esses mesmos princípios à sua vida. E aqueles que não o fizerem, correm o risco de ser apenas mais um rosto na multidão, ignorados, esquecidos, engolidos por suas próprias fraquezas. O primeiro passo para conquistar respeito sem precisar de força está em dominar o autocontrole. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa frase pode parecer simples, mas carrega uma verdade poderosa. Quantas vezes você perdeu o controle sobre uma situação que, no fundo, não estava em suas mãos? Talvez no trânsito, quando alguém o fechou. Talvez em casa, quando uma pequena divergência se transformou em uma briga enorme. Nessas situações, a falta de controle interno diminui, em última análise, sua autoridade aos olhos dos outros, porque transmite uma ideia de fragilidade. Imagine uma reunião de trabalho onde o chefe perde o controle, grita e soca a mesa para tentar impor domínio. O que acontece? Ele pode ser obedecido naquele instante, mas não será respeitado. Agora, pense em alguém que permanece calmo, mesmo sob pressão, que sabe quando falar e não se abala com provocações. Esta é a pessoa que inspira verdadeira obediência e respeito. O controle emocional cria uma presença silenciosa, mas extremamente poderosa. Um exemplo disso pode ser visto em figuras públicas que conseguiram manter essa serenidade mesmo em situações críticas. Barack Obama, por exemplo, enfrentou ataques constantes durante sua carreira política, mas raramente se observou uma reação desproporcional. Esse autocontrole foi o que o transformou em alguém naturalmente respeitado, mesmo pelos adversários. Por outro lado, há exemplos de pessoas que perderam tudo justamente por não conseguirem controlar os próprios impulsos. Will Smith, durante um dos maiores prêmios da sua vida, permitiu que a raiva dominasse por um instante, e esse instante custou anos de construção de sua imagem e credibilidade. No dia a dia, o autocontrole é testado diariamente. Você acorda cansado, enfrenta o trânsito, lida com as demandas do trabalho, pressão financeira, responsabilidades familiares. O estresse está em toda parte, e é justamente ali que surge a oportunidade de mostrar quem realmente governa sua vida. O estoico não é aquele que não sente raiva ou tristeza, mas sim aquele que entende que essas emoções não podem comandar suas ações. Um estudo recente mostrou que pessoas com maior inteligência emocional têm mais chances de serem promovidas, manterem relacionamentos duradouros e até lidarem melhor com problemas de saúde. Isso porque o autocontrole não só influencia como os outros o veem, mas também reduz o impacto do estresse no corpo e na mente. Aqueles que perdem o controle constantemente vivem em um estado de exaustão permanente, e essa exaustão abre caminho para doenças e fracassos. No dia a dia, aplicar esse ensinamento pode começar com pequenos gestos. Quando você sentir a raiva prestes a tomar conta, tente parar, respirar profundamente e esperar alguns segundos antes de responder. Esse pequeno espaço entre estímulo e reação é suficiente para mudar como os outros o percebem.
É nesse espaço que o respeito nasce, porque as pessoas começam a perceber que você não é movido por impulsos, mas por escolhas conscientes. Outra forma prática é exercitar a paciência em situações corriqueiras. Se você estiver em uma fila de caixa de supermercado e alguém demorar mais do que deveria, em vez de reclamar ou bufar impacientemente, use esse momento como um exercício de autocontrole. Lembre-se da citação de Marco Aurélio: se você se angustia com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. A fila não é o problema, mas sim como você interpreta a situação. Se você mudar a interpretação, muda a experiência. Com o tempo, essa maestria sobre as emoções lhe dará uma presença firme, mesmo no silêncio. As pessoas sentirão que você é confiável, que não perde a compostura facilmente, e é então que a obediência surge naturalmente, sem esforço. Porque o verdadeiro líder não é aquele que impõe, mas aquele que inspira. O autocontrole é o alicerce dessa inspiração. O verdadeiro poder da influência não vem das palavras, mas do exemplo. Marco Aurélio disse que a alma é tingida pela cor de seus pensamentos, mostrando que o que carregamos dentro de nós se reflete naturalmente em nossas atitudes. E é precisamente isso que atrai respeito. O problema é que muitas pessoas exigem disciplina, responsabilidade e respeito dos outros, mas são incapazes de viver esses valores em sua própria vida diária. Quando há inconsistência, a autoridade se dissolve. No trabalho, por exemplo, é comum encontrar líderes que exigem pontualidade, mas sempre chegam atrasados. Pais que exigem honestidade dos filhos, mas contam pequenas mentiras na frente deles. Amigos que esperam lealdade, mas estão indisponíveis quando necessário. Esse tipo de comportamento mina completamente a confiança. Os seres humanos têm um olho muito aguçado para detectar inconsistências, e quando isso acontece, param automaticamente de respeitar aqueles que não praticam o que pregam. Por outro lado, há algo magnético na postura daqueles que vivem exatamente o que pregam. Essas pessoas não precisam de grandes discursos, porque suas ações falam mais alto do que quaisquer palavras. Um bom exemplo é Cristiano Ronaldo. Ele construiu sua carreira não apenas com talento, mas com disciplina absoluta. Ele não precisou pedir para ser respeitado. Sua dedicação, treinos intensos, atenção à dieta e a forma como ele encara os desafios servem como um testemunho silencioso de quem ele é. Isso gera uma autoridade natural que atrai seguidores em todo o mundo. A mesma lógica pode ser aplicada em qualquer área da vida. Imagine uma mãe que ensina a seus filhos a importância da leitura, mas nunca abre um livro. A mensagem perde sua força. Agora pense em uma mãe que lê todos os dias, que compartilha o prazer do conhecimento e da imaginação. Os filhos não precisam ser convencidos, eles simplesmente seguem o exemplo. É isso que Marco Aurélio quis dizer ao enfatizar que o que cultivamos dentro de nós mesmos se torna inevitavelmente visível para o mundo. O exemplo também tem um impacto silencioso, mas muito poderoso, nos relacionamentos. Em um casal, por exemplo, quando uma das partes insiste em exigir respeito, mas não demonstra respeito na vida diária, um ciclo de ressentimento é criado. No entanto, quando alguém decide agir com respeito consistente, mesmo quando não recebe o mesmo em troca, isso eventualmente acende uma reflexão interna na outra pessoa. É como se a consistência plantasse uma semente de transformação. Estudos de liderança mostram que as pessoas tendem a se comprometer mais com líderes que demonstram integridade por meio de ações e não apenas de palavras. Isso ocorre porque os seres humanos são naturalmente atraídos por modelos comportamentais que transmitem segurança. E essa segurança nasce quando vemos alguém agir exatamente como fala.
Colocar isso em prática pode começar com algo simples. Se você quer que sua equipe de trabalho seja mais engajada, comece mostrando o engajamento primeiro. Se você quer que sua família seja mais unida, seja o primeiro a criar momentos de união. Se você quer mais respeito em seu círculo social, sempre fale com respeito, mesmo nas situações mais tensas. Gradualmente, os outros notarão que suas atitudes são consistentes e, sem que você precise insistir, eles começarão a se alinhar ao seu comportamento. Uma boa maneira de treinar esse princípio é criar um desafio pessoal. Por uma semana inteira, escolha um valor que você gostaria de ver mais nas pessoas ao seu redor e pratique esse valor intensamente em todas as situações. Se for pontualidade, chegue sempre no horário ou antes. Se for respeito, trate a todos com dignidade, incluindo aqueles que muitas vezes são ignorados, como caixas, seguranças ou simples funcionários de serviço. Se for disciplina, cumpra exatamente o que você se propôs a fazer, sem desculpas. O impacto não será imediato, mas as pessoas começarão a notar a consistência de sua conduta e, pouco a pouco, essa consistência se transformará em respeito e até obediência espontânea. Marco Aurélio nos lembrava constantemente que não devemos nos perder em discussões sobre como as coisas deveriam ser, mas sim nos tornar o exemplo vivo do que esperamos. Quando você entende isso, percebe que o silêncio da ação consistente é mais forte do que 1000 discursos. A vida daquele que serve de exemplo torna-se uma espécie de farol que naturalmente guia e inspira os outros. E é dessa forma que você conquista a obediência sem precisar levantar um dedo, simplesmente vivendo o que você acredita de forma plena e constante. Há um ponto que destrói a vida de muitas pessoas sem que elas percebam: a obsessão em controlar o que está além de seu alcance. Marco Aurélio refletia sobre isso diariamente e lembrava a si mesmo: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Esse ensinamento mostra que não adianta gastar energia tentando mudar o que não está em nossas mãos ou debatendo interminavelmente sobre como as coisas deveriam ser. A verdadeira força reside em agir sobre o que depende de nós. Atualmente, é comum ver pessoas afundando em ansiedade porque se esforçam para controlar tudo. Elas querem controlar o que os outros pensam delas, querem controlar o futuro, querem controlar situações imprevisíveis. Essa busca incessante leva à frustração, porque a vida sempre trará imprevistos. Quantas vezes você planejou algo meticulosamente apenas para que tudo saísse completamente diferente do que esperava? Uma viagem cancelada, uma oportunidade de emprego que não se concretizou, um relacionamento que terminou sem explicação. Se a sua paz depende do controle absoluto, você estará condenado a uma decepção constante. Podemos observar um exemplo claro em algumas figuras públicas que tentaram manipular a própria imagem ao extremo. Michael Jackson, um artista brilhante e amado, acabou perdendo parte do respeito e da admiração ao viver em uma busca incessante por controlar sua aparência, sua vida pessoal e como era percebido pelo mundo. Essa tentativa de controle absoluto o consumiu. Em contrapartida, há figuras que compreenderam seus limites e direcionaram sua energia para o que podiam fazer. Steve Jobs, por exemplo, não pôde controlar sua saúde, mas aceitou essa limitação e focou sua força na criação de produtos e ideias que mudariam o mundo. Essa escolha o tornou um símbolo de inovação e visão. Na nossa rotina diária, essa obsessão também se manifesta de diversas formas. Um estudante que perde noites de sono porque não consegue parar de pensar no resultado de uma prova que já fez, mas que não pode mais mudar. Um trabalhador que passa o dia aflito porque teme ser demitido, mesmo desempenhando suas funções da melhor maneira possível.
Uma pessoa que se destrói emocionalmente tentando prever cada detalhe do futuro, mas esquece de viver o presente. Isso mostra como a preocupação excessiva com o incontrolável rouba uma energia que poderia ser aplicada em ações produtivas. Pesquisas mostram que grande parte dos casos de ansiedade e depressão estão ligados à ruminação, ou seja, o hábito de pensar repetidamente em coisas que não podem ser mudadas. O cérebro cria um ciclo vicioso de preocupação e medo, e a pessoa fica paralisada, incapaz de agir sobre o que está ao seu alcance. É como se você tentasse remar contra uma correnteza forte. Quanto mais força você coloca, mais cansado e frustrado se sente, porque está lutando contra algo que não depende de você. A aplicação prática do estoicismo aqui é muito clara. É necessário aprender a diferenciar entre o que pode ser controlado e o que não pode. Por exemplo, você não controla se vai chover amanhã, mas controla se leva um guarda-chuva. Você não controla se alguém vai gostar de você ou não, mas controla como trata as pessoas. Você não controla se a economia vai mudar, mas controla sua capacidade de se adaptar. Essa compreensão muda completamente a forma como você lida com a vida. Um exercício útil para aplicar diariamente é escrever, em um pedaço de papel, todas as preocupações que estão em sua mente. Então, divida-as em duas colunas. De um lado, aquelas sobre as quais você pode agir, e do outro, as que estão fora do seu alcance. Concentre-se apenas na primeira coluna. Esse hábito simples reduz a sensação de impotência e lhe dá clareza sobre onde realmente vale a pena gastar sua energia. Com o tempo, você perceberá que grande parte de sua angústia vinha de tentar controlar o que nunca esteve em suas mãos. Marco Aurélio entendeu isso melhor do que ninguém. Como imperador, ele enfrentou guerras, traições e doenças que devastaram o império. Ele não pôde controlar tudo isso, mas pôde controlar sua atitude diante das dificuldades. E foi essa atitude que o tornou lembrado como um dos grandes líderes da história. Ele não buscou controlar a vida, mas buscou controlar a si mesmo diante dela. Quando você começa a aplicar esse ensinamento, a ansiedade diminui, a clareza aumenta e as pessoas começam a perceber uma tranquilidade rara em você. E essa tranquilidade se torna uma forma poderosa de autoridade, porque transmite a ideia de que você é alguém que não se abala com o que não pode ser mudado, mas que está sempre pronto para agir onde realmente importa. Isso, mais do que qualquer discurso, inspira obediência e respeito. O verdadeiro respeito não nasce de ações isoladas, mas da constância. Marco Aurélio entendeu isso e viveu de acordo com seus princípios, mesmo quando a vida lhe trouxe dor, pressão e incertezas. Ele acreditava que a verdadeira grandeza não reside em atos isolados, mas na repetição diária do que é certo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, ele escreveu. Isso significa que não é o que fazemos uma única vez que nos define, mas o que decidimos cultivar todos os dias. A falta de constância é uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas não alcançam autoridade em suas vidas. Pense em alguém que decide ser disciplinado na segunda-feira, mas abandona tudo na terça-feira, que promete mudança, mas não sustenta a promessa por mais de uma semana. Quem observa de fora rapidamente percebe essa inconstância e não vê razões para confiar. Sem confiança, não há respeito. É por isso que muitas figuras públicas perderam a credibilidade. Britney Spears, por exemplo, atingiu o auge do sucesso, mas a instabilidade constante em sua vida pessoal e profissional acabou ofuscando a imagem que havia construído. Agora, observe o caso oposto, como o de Keanu Reeves. Ele não é respeitado apenas por seus papéis no cinema, mas por sua constância em ser a mesma pessoa simples, educada e humilde, tanto na frente quanto fora das câmeras.
Ele não precisou criar uma imagem artificial, não precisou viver de aparências. Ele simplesmente permaneceu firme em quem ele é. Esse tipo de coerência gera uma confiança tão grande que se transforma em admiração. É como se as pessoas dissessem: eu sei exatamente o que esperar dessa pessoa, e é por isso que a respeito. Na vida comum, a constância também é a base de qualquer relacionamento sólido. Imagine um pai que um dia se mostra presente, carinhoso e atencioso, mas na semana seguinte desaparece emocionalmente, não cumpre suas promessas e coloca seus filhos em segundo plano. Essa oscilação cria insegurança e afasta o respeito. Por outro lado, quando alguém é constante em sua presença, cuidado e palavra, constrói um vínculo firme que suporta as dificuldades. A ciência também demonstra isso. Estudos de comportamento humano provam que a confiança é construída pela repetição de experiências positivas. Se uma pessoa é previsível em suas atitudes, o cérebro da outra pessoa começa a associar essa figura à segurança. E é exatamente essa segurança que gera autoridade natural. É o mesmo princípio que acontece quando você escolhe uma marca em detrimento de outra. Você não a escolhe porque foi boa uma única vez, mas porque foi boa várias vezes seguidas. O mesmo acontece nas relações humanas. Colocar esse ensinamento em prática não significa tentar ser perfeito todos os dias, mas ser constante no que é essencial. Se você decide ser honesto, seja honesto sempre, mesmo quando não parece haver vantagem. Se você decide ser disciplinado, mantenha a disciplina mesmo quando ninguém está olhando. Se você decide ser respeitoso, trate a todos com respeito, inclusive aqueles que não têm poder sobre sua vida. Essa coerência repetida cria uma força silenciosa que as pessoas reconhecem, mesmo sem você precisar chamar a atenção. Um bom exercício para treinar a constância é escolher um valor fundamental para você e praticá-lo diariamente, sem exceção, por 30 dias. Pode ser a pontualidade, pode ser a disciplina de acordar cedo, pode ser a honestidade em cada pequena ação. No início, pode parecer apenas um hábito, mas com o tempo, transforma-se em parte de sua identidade. E quando se torna parte de sua identidade, outros começam a vê-lo como alguém confiável, sólido e digno de respeito. Marco Aurélio foi chamado de o último dos 5 bons imperadores porque, mesmo diante de guerras, traições e perdas pessoais, nunca abandonou seus princípios. Ele mostrou que a constância não é sobre conveniência, é sobre fidelidade ao que se acredita, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando você incorpora isso em sua vida, percebe que não precisa se impor para ser respeitado. O respeito vem naturalmente, porque todos sabem que você é alguém que não vacila, alguém em quem podem confiar. É essa constância que constrói uma autoridade invisível, mas inabalável. Uma autoridade que não depende de gritos, demonstrações de poder ou títulos, mas em algo muito mais raro, a confiança que nasce da repetição diária do que é verdadeiro. Aqueles que dominam esse princípio não apenas ganham respeito, mas inspiram outros a seguir o mesmo caminho. Os princípios de Marco Aurélio não são apenas ideias filosóficas distantes, mas caminhos práticos para construir respeito e autoridade verdadeiros sem precisar impor nada pela força. Quando você aplica o autocontrole, dá o exemplo, aprende a focar no que pode controlar e mantém a constância. Sua presença por si só se torna suficiente para inspirar outros. Compartilhe este vídeo com alguém especial ou com alguém que você acredita que precisa ouvir essas palavras hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui e espero vê-lo no próximo vídeo.